Quebra-pau. Já vou começar mostrando o tweet do Oswaldo Eustáquio. É engraçado que o Oswaldo Eustáquio, ele foi proibido de usar o Twitter, a conta dele deveria ter sido deletada do Twitter, só que o Twitter peitou o inquérito das fake news e o STF e não deletou. Aí, eles deletaram a conta dele no Twitter, dele, do Alan dos Santos e de outros investigados, só no Brasil. Mas quem estava fora do Brasil conseguia ver. Aí eles peitaram o Twitter, o Facebook e finalmente as contas deles foram deletadas. Mas aí eles criaram outras e continuaram disseminando fake news. Ele continua até hoje disseminando fake news. E aí ele, na sua segunda conta, ele começou a falar, tá aqui, quem quiser pode pausar. Esse foi o primeiro tweet dele, foi quando começou a confusão. Aí ele fala que ele está preso há 6 meses, foi alvo de busca e apreensão, teve sigilo quebrado e que ele queria um encontro com a Damares, a ministra dos Direitos Humanos. Agora lembrar que tem direitos humanos. Lembra aquela direitos humanos para humanos direitos humanos é coisa de bandido. Bom, agora ele quer encontro com a ministra dos Direitos Humanos porque, segundo ele, os direitos humanos dele estão sendo violados. E o assessor de comunicação da Damares blindou a ministra, ele não consegue entrar em contato com ela. É o Flávio Guzmão. Aí ele fez uma acusação grave, o Oswaldo Eustáquio. Ele fez a acusação de que o assessor da Damares fez um boletim de ocorrência contra ele. Aí ele publicou a foto, só que até hoje eu não consegui ver a foto, que aparecem 2 imagens em branco com a foto do boletim de ocorrência. E aí ele fez uma acusação gravíssima, que foi que a esposa do assessor de comunicação da ministra Damares publicou isso aqui em 2018, ó. Eu nunca votei em Lula e Dilma. Aí ela fala, mas, dá pra ler aqui? Mas pro resto do povinho eu sou esquerdopata, só porque não vou votar no asno. Foi isso que ela falou. Aí logo embaixo ela publicou, ele não. Essa é a assessora de comunicação da Damares. Aí ela também publicou, política no Brasil deixou de ser esquerda ou direita. Olha só, a esposa do assessor de comunicação da Damares. Aí ele fala, olha, me senti na obrigação de avisar o capitão que o chefe da assessoria de comunicação da Damares e sua esposa chamam o nosso presidente de asno e lixo humano dentro do ministério e nas redes sociais. Enquanto isso acontecia, aconteceu uma outra coisa. Paralelo. Tava lá ele fazendo no Twitter, lá reclamando, xingando lá os assessores da Damares, jogando os bolsonaristas contra a Damares. Foi a primeira vez que eu vi bolsonaristas xingarem a Damares. A primeira vez. Sabe o que falaram? A Damares é conservadora, mas ela é feminista. A Damares é conservadora, mas ela é a Damares feminista, aquela que mandou a Sara Giromini, a terrorista, e o pessoal lá para obrigar uma menina de 10 anos a não abortar. E foram lá depois, até com uma deputada estadual lá, bolsonarista, e foram lá depois xingar a menina de 10 anos na porta do hospital em Recife. Essa é feminista, de acordo com vários comentários que eu li. Vários, não foi 1 ou 2 não, foram vários. Aí, tá. Aí, em paralelo a isso, o STF mandava prender 2 bolsonaristas amigos do Oswaldo Eustáquio. Muita gente não sabe, mas em abril e maio começaram aqueles acampamentos, lembra? O Gado 300, que era a Sara Giromini, tinha outros acampamentos pró-Bolsonaro. Fizeram em São Paulo, fizeram no Rio de Janeiro, menores do que aquele que tinha lá em Brasília, ou pelo menos com menos repercussão do que aquele que tinha lá em Brasília, que diziam que tinha 300, mas tinha só 30. Em São Paulo tinha um acampamento também. Tá, eles fizeram uma ação para ir na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, o prédio onde ele mora, xingá-lo de advogado do PCC, xingá-lo de um monte de coisa. E aí 2 organizadores disso foram presos. E quem organizou todos esses acampamentos foi o Oswaldo Eustáquio. Foi ele. Ele é o cara que teve a ideia, vamos fazer acampamentos, e começou a organizar isso. A Sara Giromini é quem mostrava a cara, mas a ideia foi do Oswaldo Eustáquio. 2 bolsonaristas foram presos, um chamado Jurandir e o outro, não lembro lá o nome do rapaz. Tá, os 2 foram presos. Aí, eles lá na delegacia foram detidos por ameaças ao Alexandre de Moraes, e lá na casa deles eles falaram, ó, gente, tá tendo uma pandemia, tá tendo Covid, e entraram com um pedido de ficar em prisão domiciliar porque tá tendo Covid e eles não queriam ficar presos, serem expostos ao vírus, olha só. Aí, o STF falou, tá bom, fique em prisão domiciliar. E eles deveriam ficar em casa, mas não. Encontraram os 2 num acampamento lá em São Paulo, no centro de São Paulo, lá gritando palavra de ordem contra o STF, promovendo golpe e tudo mais. Olha só,
Enquanto o Bolsonaro em rede nacional, lembre-se disso, nunca esqueça disso. O Bolsonaro foi em rede nacional falar que era uma gripezinha e que ninguém ia morrer. Lembre-se disso. Enquanto o Bolsonaro fazia isso, eles entravam com petição dizendo a gente quer voltar para a prisão domiciliar, não, desculpa, a gente pode aqui ser contaminado, a gente é do grupo de risco, nem são, mas a gente é não sei o que, tá. Ficaram presos 2, 3, 4 meses em presídio, lugar de bandido mesmo. Ficaram bem presos, como deveria estar a Sara, o Alan dos Santos, o Oswaldo, mas já já eles chegam lá. Calma, gente, vamos dar tempo ao tempo. Aí eles foram soltos. Só que sabe o que aconteceu? O Oswaldo Eustáquio, na semana passada, ele foi lá em São Paulo, ele não pode, que ele também estava preso em prisão domiciliar, mas sem tornozeleira. Aí ele foi lá em São Paulo irritar o Boulos e lançar fake news contra o Boulos. Semana passada não, retrasada. Esses dois, tudo indica que eles foram com o Oswaldo Eustáquio. Ou eles fizeram alguma coisa que provou, por A mais B, que eles não estavam mais em prisão domiciliar. Quer dizer, eles furaram a prisão domiciliar. Ah, mas aí, pô, aí não. Aí não. Já foi dada a ordem de prisão para os dois. Foi ontem. Foi dada a ordem de prisão para os dois. Eu nem consegui achar notícia se eles foram presos ou não. Mas já foi dada a ordem de prisão, vão voltar para o presídio, tá? Vão voltar para o presídio, que é o lugar deles. Aí, enquanto isso acontecia, o Oswaldo Eustáquio deu piti. Aí falou, não, estão prendendo os nossos amigos, estão prendendo todo mundo. Enquanto ele dava piti, a Damares estava fazendo uma live cozinhando. Olha só, a Damares. O tamanho da incompetência do governo Bolsonaro. O maior evento do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos é a Damares cozinhar. E aí veio o Olavo e falou, Bolsonaro, dá para ler aqui, ó, pausa o vídeo para ler, mas eu vou ler. Bolsonaro, se você não é capaz nem de defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos, renuncie e vá para casa antes de perder o prestígio que em outras épocas soube merecer. Por quê? Porque os dois foram presos, os dois lá. E eles consideram presos políticos. Elas são presos políticos. Alguém de esquerda não pode falar bem do Fidel Castro. Aí tem que ser preso, seu comunista maldito. Mas eles podem ir lá falar isso na frente de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí não tem problema para eles. Aí eles consideram presos políticos. Por isso que o Olavo de Carvalho falou, se você não consegue nem defender os que te defendem, renuncie. Só que tem um problema. Eles estão defendendo o Bolsonaro ou eles estão lá fazendo por eles mesmos? Até certo ponto, a atitude desse gado é defender o governo Bolsonaro e o projeto ditatorial que o Bolsonaro sempre teve. Mas chega num momento em que eles passam do limite. Por que eles passam do limite? Porque o Bolsonaro não pode fazer esse projeto ditatorial, que ele não tem poder. Ele não tem nem apoio popular. Se ele tivesse uns 80% de aprovação, aí qualquer presidente com 80% de aprovação consegue, se souber usar as redes sociais, consegue chamar o povo e fazer uma revolução. Aí, sem problema. Mas não tem. Não tem. Tem nem 30%. Então, tá o gado lá e a gente vai só ver esse processo que é o Bolsonaro tá sendo cozido em banho-maria. Tem gente que é frito, como ele fez com o general Santos Cruz, como alguns políticos são fritos. O Bolsonaro tá em banho-maria sendo cozido pelos próprios apoiadores e o ressentimento vai aumentando. Lembre-se disso. Ressentimento vai aumentando e a gente tá falando de pessoas que têm muito ressentimento, muito rancor guardados dentro dos coraçõezinhos de pedra deles. Então, vamos ver o que acontece nos próximos episódios, ainda mais quando começar a crise, e já está começando a crise econômica, mas quando começar de vez lá janeiro, fevereiro, vamos ver o que vai acontecer com esse pessoal. É isso. Gostou, curte, compartilha e ó, um segundinho, se inscreve no canal. Falou!